Olá, amigos e amigas do Jornal Vale, eu sou o repórter especial Xando Alves e estou aqui para mais uma entrevista especial do projeto Brasil do Futuro, cujo tema agora é o projeto Vale do Silício, que é apoiado pelo Instituto Alfa Lumen e pelo Parque Tecnológico São José dos Campos, o maior complexo de inovação e empreendedorismo do Brasil. Nesta vez, nós vamos conversar com o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari. Ele vai falar sobre cidades inteligentes. Secretário, bom dia, obrigado por nos atender. Eu já queria lhe perguntar o seguinte: o que são cidades inteligentes? Bom dia, Xandu, bom dia a todos que nos acompanham, que nos acompanharão pelas redes sociais e pela internet. Cidades inteligentes é muito mais do que só a internet. Cidade inteligente começa por um bom planejamento urbano. Começa a entender qual é o tipo de cidade que nós queremos hoje e amanhã. Começa a gente pensar como nós queremos construir as nossas habitações, as nossas áreas comerciais, o local do lazer, do emprego, também da moradia, para a gente buscar ter, sim, uma cidade inteligente que tem que contar, sim, com as internet das coisas, como a gente chama, a IoT, e também um bom sistema de mobilidade. Mas é muito mais do que só a conexão, a internet. A internet das coisas, ela ajuda, a internet, o Wi-Fi, mas a cidade inteligente, ela começa principalmente com um bom planejamento urbano e com uma visão de longo prazo. Quando a gente tem, sim, um bom planejamento urbano, a gente tem mais qualidade de vida para as pessoas. As pessoas conseguem perder menos tempo no deslocamento, começam a ter a moradia mais próximo do local do trabalho, começam a ter a moradia mais próximo do local do lazer, do estudo, até porque quase na totalidade, eu diria que 70%, 80% dos deslocamentos que todos nós fazemos, da casa ao trabalho, do trabalho ou da casa até o local do estudo. Esse é 80% do deslocamento que nós temos na nossa vida, de maneira geral. Eu saí hoje de manhã da minha casa e vim até o meu local de trabalho. No final do dia, voltarei do local de trabalho para a minha casa. Então, boa parte dos deslocamentos acontecem assim. Quando nós temos um bom planejamento urbano e um bom sistema de mobilidade focado principalmente no transporte coletivo, nós temos uma cidade inteligente. Secretário, como é que o senhor e a sua secretaria se envolveram com esse tema? Muito. Na verdade, nós buscamos fazer uma ação importante no diálogo com os prefeitos, principalmente. Até porque a decisão de um bom planejamento urbano, ela é municipal. Ela é do prefeito e também dos vereadores. Com apoio, muitas vezes, em alguns dos municípios, também de conselhos específicos e da participação da sociedade civil organizada. Então, é importante esse diálogo com os prefeitos, principalmente de cidades menores, que têm menos estrutura, menos técnicos específicos. Nós buscamos fazer esse tipo de diálogo, buscando dar a nossa contribuição aos prefeitos e também, quando necessário, também pontualmente com as câmaras municipais e também em diálogo permanente com os conselhos municipais, com a sociedade civil organizada através de entidades de classe, até porque, como eu disse, a legislação, a Constituição dá autonomia, dá poder para os municípios legislarem no uso e ocupação do solo. E, como eu disse, eu acredito que uma boa cidade inteligente, uma cidade inteligente que traga, assim, qualidade de vida para as pessoas, inclusão para as pessoas, ela começa com um bom planejamento urbano que é de competência municipal. E como é que está o estado de São Paulo com relação às cidades inteligentes? O senhor já pode dizer que nós temos boas referências? Existe também, dentro da própria estrutura do governo do estado, a participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico nesse tema e também a Secretaria de Desenvolvimento Regional nesse tema. Nós buscamos, inclusive, até alterar o nome da nossa secretaria para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, pela correlação que existe da habitação com um bom planejamento e um bom trabalho na sua execução, também na ocupação do solo dos municípios. Então, não é um tema específico de apenas uma área do governo, mas de outras secretarias também, cada qual com a sua responsabilidade, mas todas com um só objetivo: auxiliar os municípios, estar à disposição dos municípios, trazer essas discussões para os municípios. Vou dar um exemplo. Secretaria de Desenvolvimento Regional do secretário Marco Vignoli
construiu várias audiências públicas em todo o estado de São Paulo, eu participei de várias delas, inclusive, onde teve um rearranjo na estrutura administrativa do estado, buscando criar novas regiões metropolitanas, novas aglomerações urbanas, e dentro dessa estruturação nova do estado, na divisão de áreas aqui para que haja um planejamento urbano, não só municipal, mas também integrado dentro dos PBUIs, que chama, que é o Planejamento Urbano Integrado, ou seja, não só de um município, mas de vários municípios. Como exemplo, eu citaria de São José dos Campos, quando a gente olha a necessidade de planejar não apenas o município, mas também a região metropolitana como um todo, da própria região do Vale do Paraíba, pela inter-relação que pode existir, a vocação de cada um dos municípios, seja no turismo, na área de serviços, na área industrial, enfim, o planejamento urbano buscando a vocação de cada um dos municípios também é importante, para que não haja só um planejamento único municipal e que ele não tenha a interação, a integração e o diálogo com os municípios limítrofes ou da própria região metropolitana, e dando exemplo aí do Vale do Paraíba. Quando o senhor fala em São José dos Campos, secretário, a cidade ela é referência nesse tema de cidades inteligentes. Eu já vi matérias por todo o país citando São José. Como é que o senhor vê especificamente São José nesse tema de cidade inteligente? Geralmente é uma pérola aí do Estado e é o que o Estado pretende replicar em outras cidades. Como é que é? É um bom exemplo. São José dos Campos é sim um bom exemplo, como você colocou, Xandu, pelos sucessivos acertos do próprio executivo municipal, da parceria que existe entre o executivo municipal, a prefeitura, e aqui eu cito o prefeito Felício e também os seus antecessores, o próprio Eduardo Cury, desde o Emanuel, enfim, vários prefeitos preocupados com o bom planejamento urbano, mas vale ressaltar a participação efetiva também da própria Câmara de Vereadores. Eu, pessoalmente, já estive mais de uma vez na própria Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Vale ressaltar a participação de entidades de classe que participam e o envolvimento de lideranças importantes de entidades de classe. Eu citaria aqui o Sinduscom, o Secov, a própria Aconvap, que participa também efetivamente das discussões de um bom planejamento urbano. Então, o que traz o sucesso, como é o exemplo de São José dos Campos, é a integração, a responsabilidade, a preocupação de vários entes. E aí eu citaria, repito, executivo, legislativo e a sociedade civil organizada, notadamente da área da incorporação, da construção e também do planejamento urbano de maneira geral, como a Associação dos Engenheiros, arquitetos. A participação do município de São José dos Campos é um exemplo. Isso acontece também na cidade de Santos, com uma boa participação de vários entes também da área da sociedade civil organizada, mas não é uma... Jundiaí também tem essa característica, mas não é uma característica que acontece em todas as cidades. A participação da sociedade civil organizada é fundamental para que dê apoio, discuta, contribua, para que a gente consiga ter, sim, a cidade inteligente, uma cidade bem planejada, como é o caso de São José dos Campos, sim, como você bem colocou, Xandu. E, recentemente, secretário, nós tivemos a eleição da nova direção do Conselho da RM Vale, né? E é um momento novo, né? Eu conversei com o presidente, o Lê Braga, o prefeito de São José do Barreiro, e ele disse que esse novo momento que o Estado está impulsionando a regionalização, como o senhor já frisou, vai ajudar muito a RM Vale. O senhor acha que esse conceito da cidade inteligente é preciso ser incorporado aí pela gestão da RM Vale? Pensar nisso agora, todas as cidades, pensando nesse planejamento integrado a partir de agora? Eu acho que já na verdade, Xandu. Acho que quando a gente busca constituir aí o aglomerado urbano, a região metropolitana, enfim, quando teve essa organização, dando sequência a ações, inclusive. A região metropolitana do Vale não é de hoje, ela já tem um tempo de existência, não sei exatamente qual é o tempo, mas ela tem já um tempo de existência, como tem também a região metropolitana de Sorocaba, que é a minha região, então, como tem a região metropolitana de Campinas, e as recém-criadas agora, como, por exemplo, a região metropolitana de Rio Preto, a região metropolitana de Piracicaba, outras regiões também criadas agora nesse rearranjo feito, repito, pelo secretário Marco Vignoli, do Desenvolvimento Regional, e o prefeito São José do Barreiro participou nessa última semana da nossa reunião de secretários com o governador João Dória, com o vice-governador
Rodrigo Garcia, muito envolvido nesse processo, nessa discussão também de um bom planejamento urbano. Eu tenho certeza que sim, e já deve estar na pauta, eu acredito, de todas as discussões, das discussões de todas as regiões metropolitanas do estado de São Paulo. É importante só lembrar e ter claro para todos os prefeitos, para quem participa das discussões, que cidade inteligente não é só ter Wi-Fi na rua disponível para as pessoas. Inteligente é muito mais do que isso. É uma cidade, repito, voltada a uma boa mobilidade, um bom planejamento urbano, respeito às regras, às leis, enfim, é um conjunto de fatores e não é só, repito, ter Wi-Fi na internet, uma internet disponível para a população. E, ô secretário, eu estava pesquisando, eu vi que hoje cidade inteligente é um conceito. Inclusive, existem cidades que ganham esse título depois de uma validação. Eu descobri também que o Parque Tecnológico de São José dos Campos é uma das entidades que valida esse conceito no Brasil, né? É isso mesmo? Aos poucos vai se tornando como se fosse um selo azul e verde, como exemplo, verde e azul que tem no estado de São Paulo, um selo de uma cidade integrada, planejada? Eu não sei se é um selo, Xandu, mas certamente uma marca, sim. Uma marca, sim. Eu participei, enquanto antes de assumir a Secretaria de Habitação, eu, como você bem sabe, eu era o presidente do Secov no estado de São Paulo, participei de várias discussões nessa área de urbanismo em congressos nacionais e internacionais, e a gente tem a relação direta, existe a relação direta entre um bom planejamento urbano, uma boa urbanização, respeito e uma boa construção de cidades com a economia, com a geração de emprego, com a atração de investimentos. Então, tenho certeza que uma cidade inteligente, uma cidade bem planejada, uma cidade organizada, que respeita as regras, que mantém a cidade limpa, uma cidade que tem um bom sistema de mobilidade, enfim, uma cidade que tem essas características é uma cidade que tem prosperidade, é uma cidade que tem atração de investimentos e acaba atraindo também, na verdade, uma boa retomada econômica no momento de dificuldade. Como a gente vê em várias regiões dos Estados Unidos, da Europa e também na nossa região. Esse eixo Rio-São Paulo, e São José dos Campos está nesse eixo Rio-São Paulo, é um eixo de muito crescimento econômico. O PIB, na verdade, divide um pouquinho. Quando a gente olha a região de Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, tem muito parecido os seus indicadores econômicos e populacionais, seja no tamanho da população, como eu disse, ou também na geração de riqueza. O eixo de São José, ligando ali São Paulo, Rio de Janeiro, um bom sistema de mobilidade, de estradas e também de atração de investimentos, certamente tem correlação com a cidade inteligente. Ou seja, as cidades bem planejadas atraem investimentos, geram empregos, geram riquezas e fazem com que a cidade cresça mais. Ou seja, é um ciclo virtuoso, positivo, não para a cidade ou para a prefeitura, mas para a população, para a sociedade, que vive num lugar melhor de se viver, com mais qualidade de vida, com mais riqueza, com mais opção de lazer, de cultura, de estudo, de trabalho, ou seja, é uma relação muito benéfica para a sociedade como um todo. O senhor já até respondeu a minha próxima pergunta, que era justamente os benefícios para quem mora numa cidade inteligente. O senhor já listou aí praticamente todos. Eu queria falar sobre uma questão e misturar um outro conceito, porque tem alguns moradores, e às vezes até prefeitos de cidade pequena, e a gente aqui no Vale tem muitas cidades pequenas, que acham que isso é uma coisa para cidade grande, né? Esse negócio de cidade inteligente não é para mim. Só que hoje, secretário, existe o conceito do que eles chamam de escritório em qualquer lugar, né? Anywhere Office. Com a pandemia, isso mais do que ficou evidente. A pessoa, por exemplo, quer ficar 3 meses em Ilhabela, curtindo a praia e trabalhando de Ilhabela. Quer dizer, faz lá seu escritório na pousada ou numa casa de aluguel, fica 3 meses curtindo a praia e trabalhando. O senhor diria que esse conceito, quer dizer, unindo cidade inteligente com escritório em qualquer lugar, as cidades médias e pequenas do Vale, que tem uma beleza natural, turismo histórico, gastronômico, tem uma grande vantagem competitiva aí para atrair desenvolvimento, atrair emprego, atrair pessoas para trabalhar? Acho que é importante, Xandu, cada cidade entender o que ela quer no seu futuro. Se ela quer continuar pequena, se ela quer crescer, se ela quer ter uma vocação mais para uma área A, B ou C da atividade econômica. Isso se faz, repito, o seu executivo municipal, sua Câmara Municipal e a sociedade civil organizada. Isso vale
por uma cidade pequena, como você colocou aqui, uma cidade ali no Vale Histórico ali de São José do Barril, Vale da Fé, e também vale também para uma cidade grande, como São José dos Campos, ou como talvez Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, a gente discutir, na verdade, o que a gente quer da nossa cidade. Às vezes o crescimento ele acontece, e se bem planejado, acontece de maneira ordenada. Eu acredito que talvez com esse, como você colocou, esse anywhere office, como você colocou, o escritório em qualquer lugar, você pode também ter uma alavancagem nos municípios com os aeroportos. Eu traria esse tema para a concessão que foi feita no estado de São Paulo, pelo governador Dória, pelo vice-governador Rodrigo Garcia, a concessão em 2 lotes dos 22 aeroportos do estado de São Paulo. Eu acredito que essa possibilidade de você aumentar o deslocamento de municípios como São José dos Campos, como Franca, Barretos, Presidente Prudente, Araçatuba, que estão mais distantes, eu diria, da macrometrópole, que é aqui nesse raio de 100 km de São Paulo, no eixo Santos, São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, e essa volta aqui com São Paulo no centro, com 30 milhões de habitantes, nós com essa concessão dos aeroportos, somado com esse tema que você trouxe, do NR Office, onde as pessoas podem trabalhar mais à distância, eu acredito que talvez essas cidades médias, mais distantes da macrometrópole, elas têm também um potencial de crescimento significativo. Cidades menores, a área do turismo, a gente viu durante a pandemia um crescimento da população constante em cidades, daí eu volto para o Vale do Paraíba, quando a gente tem ali Campos do Jordão, a gente tem São Bento do Sapucaí, enfim, a gente tem várias áreas ali importantes, serrana e também da área do litoral. Você pegou Ilhabela, o São Sebastião, o Caraguatatuba, enfim, a região do litoral norte do estado de São Paulo, para falar um pouco da região onde a gente está aqui conversando, do Vale do Paraíba, é uma região que também tem, e durante a pandemia houve um crescimento da população fixa, mas talvez voltando já. Eu sinto que as pessoas já voltaram para cidades grandes, repito aqui, para São José, ou para Sorocaba, ou para Campinas, ou para São Paulo, a gente percebe essa volta. E talvez tenha um misto, talvez não tenha nem um momento inteiro para cá, nem inteiro para lá. Talvez tenha um aumento da semana, do final de semana nessas cidades mais turísticas, onde as pessoas possam ter terça, quarta e quinta, talvez no seu, não NR Office, como você colocou, repito mais uma vez, mas aquele escritório fixo, aí em São José dos Campos, e também o seu escritório móvel numa praia ou numa região serrana e tendo um equilíbrio. Eu não acredito na característica, acredito que com a nossa característica de povo brasileiro, que tem essa origem latina, o contato pessoal vai deixar de existir. Então, eu acredito um modelo misto, um modelo onde a gente vai ter, sim, esses contatos, como nós estamos fazendo agora aqui pelo Zoom, pela internet, que vai se replicar, mas também uma visita minha aí no Jornal Vale, para que eu possa estar junto com você, como já estive aí com você, outras oportunidades, em outras visitas com o jornal também no Vale. Então, eu acredito nesse misto, Xandu, onde a gente tem, sim, o aumento da população fixa em cidades turísticas, em cidades pequenas e médias, que têm talvez mais qualidade de vida, mas também a manutenção dos escritórios, dos contatos físicos e pessoais das cidades grandes do estado de São Paulo. Legal, secretário. Para encerrar, eu sei que não é bem a área do senhor, mas queria ouvir a opinião, porque o senhor conhece muito aqui do Vale, conhece os prefeitos, conhece as cidades. O senhor acha que o Vale do Paraíba tem potencial para se transformar no Vale do Silício brasileiro? Eu acho que cada região tem a sua potencialidade, a sua característica, a sua vocação. Eu vejo hoje a indústria aeronáutica, quando a gente olha também o potencial naval, a gente olha também a região do Porto de São Sebastião, a gente vê uma tendência de crescimento da região. Agora, recentemente, o anúncio importante feito pelo governador João Dória da retomada ali da rodovia Tamoios, ou seja, a gente vê ali a vocação. Tem uma vocação, sim, turística muito forte a região, uma vocação também do turismo religioso, como é o caso de Aparecida, para a região do Vale. Tem também o conhecimento pelas faculdades, pela estrutura que tem de ensino aí na região do Vale do Paraíba. Eu acho que cada região tem o seu jeito. A gente não precisa ter um Vale do Silício daqui, ou copiando muito os modelos internacionais. Nós temos que ter a nossa característica. E o Vale do Paraíba, não tenho dúvida nenhuma, é uma região muito próspera, uma região com potencial de crescimento em várias áreas, seja na preservação ambiental, do turismo tradicional, com várias características,
também da indústria, do serviço, a região que ela está entre Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, o potencial, a viabilidade, talvez, do trem intercidades, cada dia chega mais perto com o aumento da demanda e da necessidade, a prosperidade que tem o Vale do Paraíba dentro do conjunto da macrometrópole é muito grande. A gente olha também, e daí analisando como um todo, é importante que haja esse diálogo, e tem um estudioso da Espanha, me fugiu o nome agora na cabeça, que criou os diamantes urbanos. São áreas, na verdade, de cidades já conurbadas, e daí sim, trazendo a vocação de cada cidade, de cada região, para que a gente possa ter o nosso estilo, a nossa região, e cada qual com a sua característica. Então, eu acredito sim na prosperidade, no crescimento constante da região, até pela preocupação, pela potencialidade que tem cada um dos municípios da região do Vale do Paraíba, somando a região serrana e também a região litorânea do litoral norte de São Paulo. Ou seja, eu acredito muito na região e tenho certeza que em boas gestões, como de fato tem acontecido na região do Vale do Paraíba, com sucessivas boas gestões públicas, participação da sociedade civil, seja assim uma das regiões com potencial de crescimento muito grande na área econômica e social do estado de São Paulo. O senhor citou o trem de cidades, agora para fechar mesmo, como é que está o projeto aqui para o Vale? Está caminhando? Na verdade, existe já a perspectiva, seja para a região de Campinas, seja para a região do Vale do Paraíba e também até a perspectiva também para a região de Sorocaba. Isso existe, na verdade, uma correlação direta, Xandu, com a demanda para criar atratividade, para que daí sim traga a investimento privado para isso. Isso não vai acontecer com investimento público, e sim com concessões, atraindo investimento privado, para daí se colocar em viabilidade a concessão do trem intercidades. Então, quando aumenta a demanda, aumenta o crescimento econômico, aumenta a necessidade, a mobilidade, a força econômica da região, ela tem uma correlação direta com a atratividade também para as empresas entrarem numa concessão, e eu acredito que está muito próximo disso acontecer, para que a gente possa ter sim esse modelo. Os trens, o sistema, na verdade, de metrô e também de trens da região metropolitana já está se expandindo bastante. A gente já tem, sim, muita utilização, seja aqui no sistema da CPTM, da MTU, ou seja, já existe uma malha de ligações do metrô e também de trem na região metropolitana de São Paulo. Eu acredito que a tendência de expandir tem correlação direta com o crescimento econômico e com a atratividade, o maior número de pessoas que possam utilizar, como é o caso também dos aeroportos. Quando mais tem pessoas para utilizar, mais interessante fica para as empresas e o investimento acontece. É lei de mercado. A gente tem que buscar aumentar a demanda para que haja, daí sim, o interesse para ter a oferta. Legal, secretário. Muito obrigado. Agradeço muito a sua disposição em falar com a gente e até a próxima. Obrigado, Xandu. Um abraço a você e a todos que nos acompanharam agora e que nos acompanharão em outros momentos do futuro pelas redes sociais e pela internet. E um abraço a toda a equipe técnica aí do Vale também, da região do Vale do Paraíba. Um abraço a todos. E é isso, assim a gente fecha essa entrevista especial e exclusiva com o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amari, que falou sobre as cidades inteligentes aí no nosso caderno especial do projeto Brasil do Futuro. É isso aí. Até a próxima.